Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Juntos vamos celebrar a Eucaristia no domingo, o dia do Senhor, e reafirmar o nosso desejo de continuar firmes no seguimento de Jesus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, nosso Deus, no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do nosso coração, para que seja sempre fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Jesus começou a pregar e dizer: eis o reino a chegar, povo meu, convertei-vos. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até lá procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós
pudéssemos resumir toda a palavra que nós acabamos de ouvir numa frase, certamente seria a frase, o refrão que nós rezamos no Salmo responsorial de hoje. O Senhor é bondoso e compassivo, o Senhor é misericordioso, por isso nos acolhe sempre, e Ele nos acolhe porque nos ama e faz tudo por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho, Jesus começa dizendo de duas cenas, dois episódios, aliás, trágicos, que eram do conhecimento dos seus conterrâneos. O primeiro, da morte de galileus que Pilatos havia matado, misturando o seu sangue com o sangue dos sacrifícios oferecidos. A maldade que ceifa vidas na defesa de seus interesses próprios. E o outro episódio, da queda da torre de Siloé, que matou 18. E tanto num quanto no outro, Jesus vai dizer: vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros, por isso sofreram? E Jesus vai dizer: eu digo que não. E aí ele faz um apelo aos ouvintes, ele continua fazendo o apelo a todos nós: se não vos converterdes, todos ireis morrer do mesmo modo. Há tantas tragédias entre nós, há marianas, barreiras que se rompem, mal cuidadas, há tragédias de todas as formas, maldades, são mais culpados, por isso sofrem tal coisa. Certamente Jesus daria a mesma resposta: não. E olhando para tudo isso, o que significa? Significa um apelo à nossa conversão, porque isso não pode acontecer. Isso é um desvio do projeto de Deus, é uma falta de atenção com aquilo que Ele propõe. É preciso, meus irmãos, ouvir a palavra e deixar a palavra de Deus provocar em nós a conversão. Qual foi o apelo no início da Quaresma? Convertei-vos e crede no Evangelho. É preciso retomar o caminho, entrar no caminho de Deus, acolher o projeto que Ele revela em seu Filho Jesus. É preciso trabalhar para recuperar um mundo saudável, sustentável, lugar da vida, e não um campo de batalha onde a morte corre à solta. E isso é porque Deus quer? Lógico que não, Ele criou tudo muito bom. Isso é consequência do nosso pecado. Porque a barreira se rompeu? Porque não cuidaram, encheram demais. O que prevaleceu? A ambição, o lucro. Pouco importa se foi o maior desastre ambiental. Pouco importa se matou 19, 17, se polui todos os rios. Pouco importa
Se aqueles que moram em área de risco, cada chuva perdem tudo, pouco importa se perambulam pelas ruas da cidade, pouco importa se não cuidamos bem do nosso meio ambiente e ele reage e prejudica a nossa vida, a nossa saúde. O importante é lucrar. Por isso Jesus vai dizer: se nós não olharmos para tudo que está à nossa volta e não perceber ali um apelo à nossa conversão, a mudança do nosso coração, a mudança da nossa mentalidade, olhar o mundo com os olhos de Deus e não com os olhos da nossa ambição, morreremos todos do mesmo jeito. E aí, Jesus conta uma parábola. Na vinha havia, ou melhor, na plantação de figo havia um pé de figo que não produzia nada. Na radicalidade, arranca, corta. Para que vai ficar inutilizando, desgastando o solo? Não serve para nada. Corta. Mas vem o agricultor, aquele que tem um relacionamento mais próximo com o pé de figo, aquele que cuida, e ele vai dizer: não, Senhor, não vamos cortar, vamos cavar em volta, vamos adubar, vamos cuidar. O ano que vem ele produz, e o Senhor poderá colher os seus frutos. Não vamos traçar um julgamento radical. Quem é o agricultor que intercede por nós e espera pela nossa conversão? Enche nossa vida do seu amor, o adubo que nós precisamos, senão Jesus, que entrega a sua vida para a nossa salvação. E Ele espera esta resposta de todos nós. Ele nos enche do seu amor e da sua misericórdia, e espera que nós saibamos buscar a conversão do nosso coração, mudando a nossa vida de rumo e direção. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos dê cada dia mais esta graça, para que possamos oferecer os frutos que Deus espera, e garantindo uma vida melhor para nós e para todos, porque Ele veio trazer a vida e a vida em plenitude para todos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.